Vamos ler aqui a palavra de Deus e o que diz aqui também acerca da oitava bem-aventurança. E depois vamos buscar o Espírito Santo. Diz assim: bem-aventurados os que sofrem o quê? Perseguição por causa do quê? Da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Gente, olha para cá, preste atenção. Bem-aventurados os que sofrem perseguições. Todos nós, todo cristão verdadeiro será o quê? Perseguido. Se você diz assim, mas eu sou cristão, mas você não quer ser perseguido por causa da sua fé, então não é cristão. Jesus foi perseguido? Foi injustiçado? Foi caluniado? E o que quer dizer cristão? Cristão quer dizer semelhante a Cristo. Então, se o meu Senhor foi perseguido, foi humilhado, foi maltratado, eu não vou ser? Claro que sim. Agora entenda, quando diz o texto sagrado, sofrerão ou sofrem perseguição por causa do quê? Da justiça. Então, uma coisa é a pessoa ser perseguida por causa de um erro que ela cometeu. Digamos que ela cometeu um erro no trabalho, ela cometeu uma falta grave no trabalho, e lá no trabalho ela vai sofrer o quê? As consequências. Isso não tem nada a ver com o que eu estou a falar. Aí foi o erro que ela cometeu, e quem planta, colhe. Quem entendeu? Agora, uma outra coisa é quando a pessoa anda na justiça. E o que é andar na justiça? É você andar com uma vida que agrada a quem? A Deus. Um caráter limpo, uma consciência limpa, um comportamento limpo. Você anda na justiça. Você não vive no pecado, você não vive na mentira, você não vive no adultério, você não guarda mágoa, rancor, ódio. Você anda na justiça. Você tem uma vida íntegra, justa, diante de quem? De Deus. Não é que você é perfeito, porque nós não somos perfeitos, mas você procura, você se esforça fazer aquilo que agrada a quem? A Deus. Você se esforça a fazer o que agrada a Deus, servir a Deus, com a sua conduta, com o seu caráter, com o seu comportamento. Então isso é bom ou não é bom? Isso é bom. E por causa disso, às vezes, aí voltamos ao trabalho. Digamos que no trabalho, lá os colegas, os supostos amigos, eles querem fazer algo errado, mas você diz assim, não, eu não vou fazer isso, porque isso não agrada a quem? A Deus. E por causa disso, lá no trabalho você é perseguido. Aí é diferente. Você está sendo perseguido porque você andou na justiça e agradou a Deus. Deu para entender a diferença? Sim ou não? Então, quando a pessoa tem esse entendimento, ela consegue andar bem com Deus. Ela não fica triste, por exemplo, quando ela passa por uma situação que ela vai ser perseguida por causa da sua fé. Porque ela sabe que aquela perseguição não é para o mal dela, mas é para o quê? Porque se você observar, como é que conclui o versículo? Sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o quê? Então, se para chegar no reino dos céus eu vou ter que ser injustiçado, eu vou ter que ser caluniado, eu vou ter que ser perseguido por causa da minha fé, graças a Deus. Graças. Pastor, mas em casa eu sou muito perseguida. Em casa eu sou muito perseguido por causa da minha fé. Eles não suportam o facto que eu estou aqui. Graças, porque seu é o reino dos céus. Amém? Quem entendeu, pessoal? É muito forte. É muito forte. Abra a sua mente, a sua visão espiritual para isso. Se você passa lutas na sua casa por causa, eu sei que muitos aqui passam lutas, são perseguidos. Quem já foi perseguido por causa da sua fé? Faz assim. A gente levanta até o pé. Sim ou não? Graças a Deus. Não fique triste não. Tá, vó? Não fica triste não. Não fica triste não, vó. Por quê? Porque você está
agradando a Deus, porque você está vivendo uma vida com Deus e por causa da sua fé estão a lhe perseguir. Graças a Deus. É no trabalho, é na rua, pastor, eu sou zombado, eu sou criticado, eu sou gozado por causa da minha fé. Sabem que eu venho na igreja. Agora, quando a pessoa tem vergonha de assumir a fé dela, porque tem gente que tem vergonha, ninguém no meu trabalho pode saber que eu sou da igreja, ninguém no meu trabalho pode saber que eu venho na igreja, porque se souberem, meu Deus do céu, isso é errado. Você tem que assumir a sua fé, porque se você não assumir a sua fé como cristão, se você não assumir a sua fé como filho de Deus, então você também perderá a oportunidade do reino dos céus. Assuma a sua fé. Não fique com vergonha da sua fé, não. Não fique. Eu conheci uma senhora que, para ela vir para a igreja, o que ela fazia? Ela pegava a Bíblia, naquela época não tinha telemóvel, né, para poder ler a Bíblia no telemóvel. Então ela pegava a Bíblia, colocava num saco de pão antes de sair de casa e vinha para a igreja com a Bíblia onde? Num saquinho de pão. Se alguém visse, ia dizer assim: ela foi comprar o quê? Pão. Porque ela tinha vergonha de andar com a Bíblia onde? Isso é errado. Porque se ela não assumir a fé dela diante dos homens, tampouco o Senhor assumirá diante, o Senhor Jesus assumirá diante do Pai. Assuma a sua fé. Assuma. Ah, mas eu vou ser perseguido. Graças a Deus. Olha o que diz aqui o texto sagrado. De fato, todos os que desejam viver o quê? Piedosamente, quer dizer, viver com Deus, em Cristo Jesus, o que, pessoal? Serão o quê? Perseguidos. Então, os bem-aventurados, aqueles que sofrem por causa da sua fé, eles são bem-aventurados, porque herdarão o reino. Agora, quando você for perseguido, quando você for injustiçado, não se justifique. Não corra atrás para se justificar, porque Deus vai lhe justificar. Eu já tive essa experiência várias vezes. Deus vai lhe justificar. Ele vai justificar. Ele vai fazer. E quando Ele fizer, todos vão ver que Ele é Deus na sua vida.